Você já parou para pensar no que pode ter de tão horrível dentro de um túmulo para fazer com que ele seja acorrentado? Fica aí. Essa noite eu vou contar para vocês a história de um túmulo que precisou ser acorrentado para proteger uma cidade inteira. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório com mais um Brasil Assombrado. Mas antes eu quero agradecer muito a paciente Fabiana Costa por ter indicado essa história. Muito, muito obrigada. Então vamos lá. A nossa história começa no cemitério público São Francisco de Assis, na cidade de Aliança, em Pernambuco, onde uma sepultura em especial, cheia de rachaduras, quebrada em várias partes, além de muito antiga, chama atenção. E chamava ainda mais no passado, porque estava cercada por correntes. E aí vem a pergunta: por que acorrentar um túmulo se quem está fora dele não quer entrar e quem está dentro não pode sair? Aí que está. Nesse caso pode sair sim, porque quem está enterrado ali é Luiz Inácio Pessoa de Melo, um dos fundadores da usina Aliança. A usina Aliança foi, na verdade, o início da cidade de Aliança, da Estrada de Ferro. O coronel Luiz Inácio vinha de uma família riquíssima, fundadores do engenho Olho d'Água. Eu não consegui achar muita coisa sobre ele, apesar de ter sido uma figura pública, bastante conhecida, ter uma escola com seu nome, que inclusive está localizada em terras da usina, e teve vários cargos políticos. Mas o que todo mundo sabe é que foi um homem extremamente cruel e sádico. Muitas são as histórias a respeito disso contadas por moradores, principalmente pelos mais antigos, e que dizem sobre o motivo para o seu túmulo ter sido acorrentado é que o homem teria se transformado em um corpo seco. E é claro, todo mundo sabe que tipo de entidade é um corpo seco, mas só por desencargo de consciência eu vou falar de novo. Um corpo seco é uma pessoa que em vida foi muito cruel, que tem a alma suja e escura, e depois de morta se decompõe como qualquer cadáver, mas sua alma continua nele. Isso porque o céu não recebe essa alma, o inferno também não aceita. Então o jeito é continuar no corpo mesmo com a natureza fazendo seu serviço, comendo tudo. Como não podia ser de outro jeito, são criaturas horrendas, descarnadas e que conseguem sair da sepultura e caminhar por aí. São entidades bem perigosas, porque sugam a energia de tudo que é vivo, principalmente das árvores, já que eles preferem as matas. Aliás, árvores secas nas matas, principalmente se estão ao lado de outras verdes ou perto de água, podem sim significar a presença de um corpo seco. Outro indicativo são os gritos, horríveis e assustadores, que ecoam nas matas à noite e vão ficando cada vez mais próximos, até você sentir algo pulando em suas costas, mesmo que você não veja. É ele, é o corpo seco sugando sua energia. Isso pode te deixar doente e, dependendo, até te matar. Por causa dos gritos, o corpo seco também ficou conhecido como o gritador, o berrador ou o bravador, depende da região. E o coronel provou em vida ser um candidato perfeito a corpo seco. E pelo que dizem, já nasceu assim, ruim. Há inclusive uma história conhecida de que em sua infância, durante a festa de São João, ele acendeu uma bomba e forçou seu amigo a segurá-la até que explodisse. Por pouco, o garoto não perdeu a mão, apesar de ter ficado com sequelas pro resto da vida. Já adulto como fazendeiro, foi capaz de permitir que um açude secasse, só para que o gado morresse de sede, por pura crueldade. E aí, quando passou a administrar a usina, parece que o campo de ação para suas maldades ficou mais amplo, ficou perfeito. A história é sobre ele ter feito os empregados trabalharem à exaustão, torturá-los e ter trancado muitos deles vivos nas fornalhas. Como eu disse, é muito difícil encontrar informações sobre ele, por isso mesmo eu não consegui encontrar nem o ano e nem a causa de sua morte, mas eu tenho certeza de que ela foi muito comemorada
pela cidade. O homem foi enterrado no cemitério público São Francisco de Assis e aí as coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas contam que o túmulo aparecia com rachaduras e parecia que tinham sido feitas de dentro para fora. Outras ouviam gritos de arrepiar até os dentes que vinham de dentro da sepultura. Enquanto isso, as rachaduras aumentavam mais e mais. Começaram também a aparecer relatos de que uma cobra muito grande e diferente das outras saía do túmulo nas madrugadas. Mas foi quando começaram a ver uma coisa deformada que lembrava um homem caminhando pelo cemitério. Aí o pavor tomou conta. Eles sabiam que havia um corpo seco em aliança e também sabiam que era o coronel. Foi então que os moradores começaram a fazer orações no túmulo, mas não adiantaram. Os gritos continuavam e as estranhas aparições também. Decidiram então pedir ajuda ao padre, que rezou uma missa diante da sepultura do coronel, com a presença de todos os habitantes da cidade. E a coisa estava tão feia que o padre jogou água benta aos baldes e depois ordenou que o túmulo fosse cercado por correntes. Depois que isso foi feito, as manifestações pararam. Só que o sossego durou pouco, porque um coveiro que foi demitido, por vingança, roubou as correntes, que eram de bronze e valem um bom dinheiro, deixando o corpo seco livre para dar suas voltinhas. Pelo menos até onde eu sei, não há relatos de pessoas atacadas e nem de novas manifestações após o roubo das correntes. Só que o túmulo voltou a rachar, como se o coronel Corpo Seco estivesse juntando suas forças e se preparando para voltar. Quem sabe, até voltar bem mais forte. Logo eu volto com mais uma história desse Brasil assombrado. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.